Bem-vindas todas. Essa é a terceira parte da nossa quinta aula, Renascimento, do curso História do Mundo enquanto Fofoca. Essa terceira parte vai ser sobre as grandes navegações. E uma das coisas mais importantes das cruzadas, que eu acho que também que é uma coisa que liga as cruzadas com esses grandes descobrimentos, é que quando os europeus conseguem tomar Jerusalém dos turcos e eles fundam 4 reinos ali no Levante, onde hoje é Israel, e Líbano, e por aí vai, na verdade, interessantemente, é a primeira experiência europeia de imperialismo e colonialismo. É a primeira vez, né, desde que a gente faz essa volta, que os europeus saem da Europa em uma posição de poder, eles tomam uma área e eles tomam com a consciência limpa, porque eram infiéis e por aí vai, e eles transplantam as instituições deles para essa região, né, as leis, o poder e tal, e, ao mesmo tempo, tentam explorar os frutos da terra. Eles escravizam os locais e eles tentam plantar esses itens, essas coisas que davam nessa região e que não davam na terra deles. Então, de certo modo, a primeira coisa que as cruzadas fazem é ser um ensaio do que vai ser a colonização das Américas. Quando os europeus chegam nas Américas e eles têm essas terras aparentemente vazias ou habitadas por esses pagãos, eles já têm um template. Eles podem fazer mais ou menos o que eles fizeram nesses reinos. Né? Eles já têm eles também dão, as cruzadas também têm como resultado dar para os cristãos um certo tom agressivo e militante que eles não tinham antes. Então, por exemplo, quando você chega na própria Península Ibérica, até a chegada desses muçulmanos mais radicais, você não tem esse tom militante e agressivo, mas ele acaba surgindo. Né? Então, e surge dos dois lados. E é isso. No caso da Espanha, por exemplo, é fascinante, porque é o mesmo ano que eles finalizam a Reconquista, expulsam os últimos mouros e, ao mesmo tempo, chegam nas Américas. Então, na verdade, eles transportam para as Américas, transplantam para as Américas rigorosamente o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de cultura militante, o mesmo tipo de guerra santa, que eles já estavam acostumados. Que é isso, né? A gente não desliga o cérebro. Então, uma coisa que a gente muitas vezes não se dá conta é que é isso. Os espanhóis, os portugueses um pouco menos, mas os portugueses também tinham isso no seu DNA. Tipo, Lisboa é rigorosamente conquistada dos mouros durante uma cruzada. São soldados ingleses que saíram da Inglaterra para ir para uma cruzada em Jerusalém, que fazem uma parada em Lisboa, onde os portugueses estavam lutando contra os mouros, que ocupavam Lisboa há séculos, e ajudam os portugueses a tomarem Lisboa, que depois vira a capital do novo reino. Então é isso. A própria capital de Portugal, até hoje, é uma cidade que foi conquistada numa cruzada. Assim como Constantinopla não era originalmente turca, e ela é turca hoje porque ela foi tomada pelos turcos dos cristãos, Lisboa também não era originalmente portuguesa
ou cristã, né? A cidade foi tomada pelos mouros e criada como centro e capital de Portugal. Então, Portugal menos, mas também, mas a Espanha muito, né? Quando os espanhóis chegam na América, eles estão literalmente no modo Reconquista, no modo Guerra Santa, no qual eles estavam nos últimos 200 anos. Então, isso não se desliga, né? Essa é a mentalidade espanhola quando eles chegam nas Américas, e essa é a mentalidade de boa parte dos europeus, e é a mentalidade dos turcos também. Então, você cria essa mentalidade em todo mundo. Ok. Bababá. Então, beleza. Deixa eu continuar aqui. Vamos ver aqui as minhas notas. Então, eu quero fazer essa brevíssima história das navegações portuguesas, porque muita gente questiona, mas talvez seja... De novo, eu também acho que a gente é brasileiro, que é português, que é ibérico, então eu acho que é totalmente compreensível a gente ver a história do ponto de vista mais ibérico. Então, tipo assim, eu já falei com outros historiadores que são mais italianos, aí você fala, Renascimento? Renascimento é um fenômeno italiano. E eu digo, sim, claro, mas para mim o que catalisa o Renascimento são as grandes navegações. As grandes navegações abrem o mundo para o mundo. E, cara, eu não vejo conexão. Bom, historiadores debatem. A história que eu vou vender aqui para vocês é que é a chegada dos europeus no Novo Mundo que muda o mundo. Né? A gente hoje é bem interessante, porque é isso, eu estava falando antes do politicamente correto. O politicamente correto quer dizer que a gente reconhece que as palavras são políticas, a gente reconhece que as palavras têm lado e que mudar as palavras não é uma coisa inocente. Então, por exemplo, a gente hoje em dia não fala mais que a América foi descoberta. Quer dizer, veja, a América foi descoberta, né? O ser humano não se desenvolveu na América. Em algum momento, os seres humanos descobriram a América, só que isso a gente não sabe quando foi. Tem gente que acha que faz 15 mil anos, tem gente que acha que faz 40 mil anos, mas certamente não foi Colombo, porque quando Colombo chegou aqui, isso aqui já estava cheio de gente. Então, a gente não chama mais a chegada dos europeus na América de descoberta. A brigas a gente vai chamar de chegada ou de invasão, e obviamente foi as duas coisas. Toda invasão é uma chegada. Então, os portugueses e espanhóis chegaram aqui no Novo Mundo e prontamente invadiram e conquistaram. Então, não é mais de bom tom chamar isso de descoberta, até que porque não é preciso. De fato, não foi descoberta. Você não tem como descobrir uma coisa que já tem alguém lá. Mas outra coisa foi descoberta. E outra coisa mais interessante. O que eu acho interessante para a gente ter em mente, eu até falo grandes navegações, porque, de novo, é de mau tom falar grandes descobrimentos, mas, na verdade, foi sim um grande descobrimento. Só que não foi um grande descobrimento das Américas. O que se descobriu não foi as Américas. O que se descobriu foi o mundo. O que se descobriu foi a humanidade. Até os europeus, de fato, unirem o mundo, né? E foi tudo. Foi os espanhóis chegando no Caribe, foram os portugueses dando a volta na África e chegando na Índia, e foi, logo depois, um português, o Magalhães, a serviço dos espanhóis, fazendo a primeira viagem de circunnavegação no globo. A primeira viagem de circunnavegação no globo, que, inclusive,
inclusive é o texto que eu recomendo para essa aula, é um texto belíssimo, fortíssimo. Cara, saíram 3 navios da Espanha. Em 1519, eles foram indo em direção oeste. Eles cruzaram o Cabo de Magalhães, né, que tem esse nome por causa do Magalhães, chegaram no Pacífico, chegaram nas Filipinas, o Magalhães morre nas Filipinas, deram a volta na África e voltaram para a Espanha. Eles demoraram 3 anos para dar a volta ao mundo. Saíram 3 navios cheios de gente. Voltou um navio com 19 pessoas, que mal dava para você manter o navio. Todas morrendo de fome, ferradas. Mas é isso. Eles descobriram o mundo. Eles descobriram que o mundo estava ligado. Eles descobriram as conexões do mundo. Porque é isso. Todo mundo vivia num mundo separado. Todo mundo vivia num mundo em que o mapinha era só o mapinha da sua região do mundo. Você sabia quem você era, você sabia quem eram os seus vizinhos, e um pouco mais para lá você já não sabia o que estava acontecendo ou quem era o quê. A noção do mundo que as pessoas tinham era uma noção mitológica. Então fica difícil até para a gente descrever o choque e a maravilha que era a descoberta do mundo, que havia um mundo, e que o mundo era povoado por um sem número de sociedades, de todas as cores, religiões e costumes. Veja, eu não estou dizendo de modo nenhum que não foi um processo violento e criminoso, ou que os europeus foram fofos. Os europeus foram criminosos nas Américas, na Ásia, e onde eles chegaram. Mas quando eu falo de uma descoberta, não é uma descoberta dos europeus, é uma descoberta de todo mundo, porque o que acontece com essas viagens é que elas colocam todo mundo em contato com todo mundo. Então, não são só os europeus que descobrem que havia um continente América que era habitado por várias sociedades, mas essas sociedades também descobrem que existiam europeus, que existia a Europa. Os indianos descobrem as Américas. A China descobre a Europa, né? Essas viagens que vão conectando o mundo, elas fazem com que todo mundo descubra todo mundo. A gente não consegue conceber. Um dos livros que eu estava lendo para essa aula faz uma afirmação que parece bombástica, na verdade ela é óbvia. Ela fala o seguinte, cara, o mundo nunca foi tão diverso quanto em 1500. 1500 foi o ano, a gente fala de diversidade, né? 1500 foi o ano mais diverso de todos os tempos. Porque em 1500 você já tinha um mundo todo ocupado, né, menos a Antártica, e todos os lugares do mundo tinha sociedades humanas, diversas, centenas, milhares de sociedades humanas, cada uma com seus deuses, com suas línguas, com suas culinárias, cada uma que teve que resolver os problemas da vida de uma maneira única, de uma maneira diferente, e cada uma delas tendo muito contato com vizinhos próximos, um pouco menos de contato com o vizinho mais longe, algum contato com uma nação um pouco mais longe, e a partir de uma certa distância, que nunca era muito grande, daqui para lá era mito. Era isso. Para um chinês, ele sabia que existia Roma. Tipo, Roma chegou a mandar alguns enviados diplomáticos para a China, tipo, uma vez ao longo de 1000 anos. Então, tipo assim, os chineses tinham uma ideia de que havia uma coisa chamada Império Romano que um dia mandou uma embaixada e que se alguém buscasse no arquivo ia até descobrir quando e quando foi. Mas era uma coisa esfumada na memória. Não tinha... Veja, o Império Romano não tinha nem podia ter realidade para um chinês. É um lugar de onde uma vez apareceram 2 caras que falavam em nome do imperador romano, e por aí vai. E vice-versa. Obviamente, os romanos
eles conheciam aquele entorno ali do Mediterrâneo, e eles sabiam que existia a Índia, porque Alexandre foi até a Índia e voltou, e eles sabiam vagamente que havia uma China, e sabiam vagamente que existia um reino da Etiópia, mas também acabou. Tinha o Saara ali, e do Saara em diante não tinha como saber, não sabia o que tinha. Né? Então é isso. Todas as sociedades. Então, quando eu não falo só da sociedade de caçadores e coletores. Então, o mundo em 1500 era um mundo povoado, era um mundo de ilhas, era isso, era um mundo de ilhas. Cada sociedade era, em alguma medida, uma ilha. A diferença é que, sei lá, os Tupi-Guarani, que moravam aqui na beira da Baía de Guanabara, eles moravam numa ilha menor do que a ilha de Roma. Mas tanto os Tupi-Guarani quanto mas tanto os tupi-guaranis que moravam na área, que depois seria o Rio de Janeiro, quanto as pessoas sofisticadas que moravam na cidade de Roma, que já era Roma, eles não sabiam que o mundo existia. Eles não sabiam o que era o mundo. Não sabiam o jeito, o formato do mundo. Eles conheciam, sei lá, um raio à sua volta, que no caso dos romanos era maior, no caso dos tupis era um pouco menor, mas era isso. E foi isso que é, para mim, o grande cerne do Renascimento. Você tem essa volta desse conhecimento da antiguidade, que é meio que cooptado pelo cristianismo. Isso é uma coisa muito interessante também. Tem uma história aí toda filosófica, especialmente de São Tomás de Aquino, que é um filósofo que eu amo. Eu acho que poucas pessoas me ensinaram a pensar como São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é talvez o homem mais lógico e mais sistemático de todos os tempos. E o trabalho de São Tomás de Aquino foi basicamente sistematizar e cristianizar Aristóteles. Aristóteles chega no São Tomás pelos árabes da Andaluzia, como aquele grande filósofo da antiguidade que sistematizou tudo. E ele era considerado pelos cristãos como uma coisa antiga, uma coisa alheia, uma coisa à parte, uma coisa pagã. E o trabalho lógico, maravilhoso, belo de São Tomás é cristianizar o Aristóteles, é fazer um trabalho filosófico que permite com que Aristóteles seja visto não mais como um corpo estranho, como um pagão, mas como um precursor do cristianismo, como alguém em quem o germe do pensamento cristão já estava. Então, tipo assim, é isso. São Tomás de Aquino, que viveu muito antes do Renascimento, para mim, é a parte integrante desse processo, ao ajudar a incorporar o conhecimento antigo ao conhecimento cristão, a mostrar que era e podia ser tudo uma coisa só, que é basicamente continuar o trabalho de Agostinho. Só que a diferença é que Agostinho era um ser atormentado, maravilhoso, louco, e São Tomás era lógico, era inexorável. Sério, você lê São Tomás de Aquino desenvolvendo um argumento é uma das coisas mais belas, porque nas mãos de São Tomás todo argumento é inexorável. Ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo que nem um trator, é premissa atrás de premissa, atrás de premissa. Você fala, gente... Então, eu super considero que São Tomás me ensinou a pensar logicamente e Darwin e Freud me ensinaram a escrever de modo argumentativo. Mas, em suma, eu quero dizer o seguinte: parte fundamental do processo do Renascimento é essa síntese que o Tomás de Aquino faz do Aristóteles com o pensamento cristão, mas eu acho que nada disso chega perto. Isso é uma parte do processo, mas eu acho que nada pode ser mais interessante e mais forte e mais poderoso e mais revolucionário do que essa descoberta da humanidade. Deixa eu continuar aqui o meu roteirinho. O que mais que eu tenho para falar desse negócio de descoberta? Ah, sim. Então, uma outra coisa
que eu vou... E aí eu vou, de novo, fazer uma propaganda da Grande Conversa Espanhola. Uma das coisas que eu acho mais fascinantes dos espanhóis é que eles, nessa época, eles eram um dos maiores impérios do mundo, certamente o maior império da cristandade. Eles tomaram boa parte das Américas e dominaram. Quando eles incorporam Portugal e dominam o que era Portugal, eles passam a ser, de fato, o maior império de todos os tempos. Mas eles não tiveram medo de olhar para si mesmos e de se perguntar da legalidade e da moralidade do que eles estavam fazendo. Então, uma das coisas que eu acho mais incríveis é que todas as potências europeias foram criminosas com os indígenas do Novo Mundo, por exemplo. Mas só os espanhóis fizeram debates seríssimos, mobilizando pessoas, sociedades e reis e ordens religiosas para debater o seguinte: a gente podia estar fazendo isso? É correto fazer isso? Isso que nós estamos fazendo com essas pessoas é certo? Elas são pessoas? Elas têm direitos? Elas são pagãs? Elas são infiéis? Quem elas são? Que direito a gente tem? O direito de conquista nos dá direito a fazer o quê e o que a gente não tem direito. Os espanhóis inventam nesse debate público, gente, não é uma coisa... Veja, isso que eu acho maravilhoso também. Não é um intelectual escrevendo e um intelectual respondendo. Era um debate que estava tão nas ruas que é encomendado um debate de fato. Dois religiosos, simbolizando os dois lados em questão, se encontram numa cidade e, ao longo de vários e vários dias, diante da elite do reino, eles debatem essas questões. E a questão é essa: quem são essas pessoas? Elas têm algum direito inalienável só pelo fato de ser pessoas? Ok, elas não são cristãs. A gente chegou lá. Nós chegamos e conquistamos com a força bruta. O fato de nós termos conquistado com a força bruta significa que a gente pode fazer o quê com elas? Será que tem coisas que, mesmo a gente tendo conquistado elas com a força bruta, a gente não pode fazer porque elas têm direitos inalienáveis? Essa discussão espanhola, pública, do que era legal e moral fazer com os indígenas do Novo Mundo, ela acaba transbordando para uma discussão muito mais ampla, que é quem somos. O que nós somos só pelo fato de sermos humanos. O que a gente merece. Eles literalmente inventam o conceito de direitos humanos, para bem ou para mal. E você fala, sabe, quem eles eram? Como que eles se encaixam no plano de Deus? É literalmente uma revolução mental. Tem um livro interessante que a gente já falou aqui, do David Graeber, que é The Dawn of Everything, que acabou de sair, só tem em inglês. E o que ele vai argumentar nesse livro é que algumas das grandes ideias políticas da humanidade, de direitos humanos, de tudo, de liberdade, de igualdade, elas nascem do encontro dos europeus com essas sociedades do Novo Mundo, que elas tinham, às vezes, conceitos de ceticismo, de leis, de liberdade, muito mais bem desenvolvidos do que os europeus. Então, que muitas vezes, vários desses conceitos que a gente acha que são tão europeus, que são tipo assim, os europeus, eles legaram ao mundo direitos humanos, democracia, liberté, égalité. O que o David Graeber vai argumentar nesse livro é que não. Que, na verdade, os europeus chegaram no Novo Mundo e eles aprenderam isso dos povos originários do Novo Mundo. Então, isso que eu queria falar. Eu acho que não faz muito sentido. De novo, os meus roteiros são enormes, tá? Não faz muito sentido entrar nos detalhes em si
das grandes navegações. Depois eu passo um textinho para vocês, mas acho que isso que eu falei é a chave, e eu acho que é um bom momento da gente terminar. Né? A gente chega... essas descobertas acontecem no final, na virada do século XVI, do século XV para o século XVI. Né? Colombo chega no Caribe em 1492, Cabral chega no Brasil em 1500, o Magalhães sai na sua viagem em 1519, a viagem volta sem o Magalhães em 1522, Cortés toma Tenochtitlan mais ou menos nessa época, acho que é 1521, 1520, mas é nesses anos mesmo. Então, esses são os anos do choque. Esse debate, e aí, tipo assim, no curso da Grande Conversa Espanhola, eu vou ter uma aula só sobre esse debate, porque acho que esse debate é fundamental. Então, eu quero passar uma aula inteira só falando sobre isso. Eu quero contar para vocês quais foram os prós, quais foram os contras, quais foram os argumentos, quais foram os precursores, para onde que essas ideias foram, porque eu acho que esse debate, essas ideias, essa história, é uma parte fundamental da Grande Conversa Espanhola, e não só isso. Né? A ideia desse curso da Grande Conversa Espanhola é mostrar como que essa Grande Conversa Espanhola foi relevante para o mundo e para a Grande Conversa Ocidental. Então, é isso. Eles inventam os direitos humanos. Então, é isso. Vai ter uma aula só para isso. Mas, por exemplo, esse debate acontece na década de 1550. Então, é isso. Você tem a volta ao mundo e a conquista do México em 1520. Em 1550, você já tem esse debate público dos direitos dos povos originários. E aí, em 1560, a maré muda, que aí eu vou fazer o gancho para a próxima aula. Né? Em 1517, acabou de fazer 500 anos, foi o marco inicial da Reforma Protestante. O Martim Lutero, que era um padre alemão, ele tem umas teses de como que ele acha que a igreja deve ser, e ele escreve essas teses e ele coloca elas na parede lá da paróquia dele. Isso provavelmente nunca aconteceu desse jeito, tá? É um cenário meio mitológico, mas é um bom começo, é isso. O começo é esse padre cheio de ética que vê a igreja toda errada e faz uma série de críticas, escreve como é que essa igreja deve ser e coloca na parede. E isso muda o mundo. É uma visão romântica do protestantismo, mas vamos seguir com ela. Mas então acontece isso. Em 1517, Martim Lutero escreve as suas teses e coloca na parede. E isso muda o mundo. Isso começa o protestantismo. Martim Lutero, obviamente, era um padre católico, ele não estava querendo, ele não tinha como prever o que ia acontecer, né? Ele não estava querendo dividir o mundo, ele queria que a igreja melhorasse, que a igreja se reformasse. A igreja não se reforma e ela acaba se separando. E aí, e essa vai ser a história da próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou contar essa história em detalhes. E eu só vou contar o final da história para terminar, que eu acho que o marco final também desse momento do Renascimento é a década de 1560, que você tem um concílio chamado Concílio de Trento. Concílio é uma religião. Concílio é uma reunião de cardeais e bispos da Igreja Católica. Então, diante do avanço do protestantismo, a religião católica convoca um concílio para decidir o que fazer. E eles decidem continuar como estavam. Então, o que é isso? O concílio ele considera as críticas dos... Ele fala só, tem uma galera falando isso. A gente acha que eles têm razão e a gente quer mudar, ou a gente acha que eles são os loucos hereges? E veja, hoje a gente sabe que eles acharam que eles eram os loucos hereges. Mas isso não estava nem um pouco claro. Na verdade, as críticas que deram origem ao protestantismo eram críticas antigas, que já vinham sendo feitas há muito tempo. Mas naquele momento específico, por razões históricas específicas, próxima aula, isso muda o mundo. E a Igreja Católica
ao invés de responder essas críticas tentando mudar e melhorar, ela fica mais teimosa nas suas ideias originais. E aí começa o que a gente chama de contra-reforma. Então, esses são termos muito importantes. Em 1517, começa a reforma, que é esse começo desse protestantismo que vai quebrar a igreja hindú. Em 1560, nessa década, a Igreja Católica, depois de se reunir longamente, é uma reunião que dura anos, eles decidem que eles não veem validade nessas críticas e que eles são a Igreja Católica e vocês que têm que se adaptar a nós. Então, é a Contra-Reforma, que é um movimento reacionário, no sentido, é a reação católica à reforma. E isso começa as guerras religiosas, cada vez mais, porque a Igreja Católica está cada vez mais intransigente e os protestantes também. E essa vai ser a história da próxima aula. Mas eu acho que esse momento em que os países católicos, como França, Portugal, Espanha e Itália, fecham com a Contra-Reforma e fecham sua mentalidade e se tornam cada vez mais intransigentes na defesa dessa Igreja Católica perfeita, segundo eles viam, eu acho que esse momento você fecha esse renascimento. Esse é outro momento de virada. Esse é o momento que termina com essa primeira fase de mais tolerância, de mais abertura, de mais discussão, e você entra numa fase de dente trincado, punho cerrado e guerra. Essa vai ser a história da próxima aula, no qual eu vou contar essa história em detalhes da reforma, da contra-reforma e das guerras religiosas. Tá? Então, essa foi a nossa aula. Muito, muito obrigado a quem veio até aqui. Deixa eu ver quantos corajosos sobraram. Ainda temos algumas pessoas. Alex, alguém perguntou aqui no chat. Alex, como você coloca esse debate sobre os direitos dos povos conquistados versus a Inquisição, que rolava mais ou menos na mesma época? Como fica isso de precursora dos direitos humanos? Gente, eu queria dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. São discussões opostas. A Inquisição ela queimava hereges. Herege é quem vai contra a fé. O que eles estavam discutindo e esse pessoal do Novo Mundo, eles não têm como ir contra a fé, porque eles nunca souberam da fé. Eles são hereges. Então, essa era parte da questão. Tipo assim, a Inquisição pode queimar eles? Que é isso? A gente queima muçulmano, a gente queima judeu, a gente queima protestante, porque eles receberam a palavra da fé, eles cresceram na palavra da fé e estão indo contra. Mas aí você chega nas Américas e você tem um bando de tupi que nunca ouviu o evangelho, né? Eles não sabem que Jesus existiu. Então, essa é justamente a questão. O que o padre pergunta gente, nós estamos aqui queimando o judeu. Por que a gente não pode queimar esse tupi? E o outro cara vai responder, não, peraí, judeu tudo bem queimar, porque afinal eles mataram Jesus e eles negaram Jesus. Mas esse tupi não sabe de Jesus. O tupi não pode queimar. É justamente essa questão. Essa discussão é inseparável da questão da Inquisição. Essa questão dos direitos humanos surge justamente dessa pergunta. Uma das perguntas é quem que a Inquisição pode queimar e quem que a Inquisição não pode queimar. E ela vem, e essa questão toda também passa pelos direitos dos índios, porque é o seguinte, cara, esse cara não tem Deus, esse cara não tem lei, esse cara anda pelado, esse cara eu conquistei na guerra justa, o que é que eu posso fazer com ele? Eu posso matar ele legalmente? Não. Eu posso escravizar legalmente? Sim, é isso. Porque era uma questão prática. Porque também essa era a diferença. Veja, quando os cristãos chegaram em Jerusalém e no Oriente Médio
e eles tomavam os turcos e eles capturavam um turco era... Você podia fazer o que você quisesse com um turco. Porque um turco era um herege, um turco era um muçulmano do mal, que tomou Jerusalém. Então é isso. Você podia fazer o que você quisesse com um turco. Tudo que você fizesse com um turco era legal e era moral. Só que aí, esses mesmos caras, com esse mesmo espírito cruzado, chegavam nas Américas e eles queriam tratar os tupis como eles tinham tratado os turcos. E aí, alguns religiosos diziam, não, espera aí, o tupi não é turco. Você pode tomar a terra do turco e estuprar a mulher dele, e escravizar ele, e queimar a casa dele. Você pode fazer isso legalmente porque ele é um herege, ele tomou a Terra Santa, ele fez vários horrores. E aí, então pode. Agora, o tupi não fez nada disso. Então, você espanhol, isso era os espanhóis falando entre si. Gente, veja, eu não estou falando que eles eram santos, e eu não estou falando que eles não cometeram crimes. O que eu acho maravilhoso é ter havido a discussão. Isso é uma discussão pública e uma discussão que mobilizava as pessoas. E o que eu acho mais interessante é que os franceses não estavam discutindo isso, os alemães, os italianos, os ingleses, os portugueses. Por algum motivo maravilhoso, foi na Espanha que essa discussão surgiu. E foi exatamente isso. Foram alguns espanhóis chegando no Novo Mundo e querendo tratar os nativos como eles tratavam os turcos e os judeus. E alguns religiosos... Veja, tinha religiosos dos dois lados, tá? Era um debate intra-religioso. Você não tinha outro lugar para ter debate. Os sábios da época eram os sábios da igreja. Então é isso. Você tinha alguns religiosos que diziam, não, amigo, Guerra Santa é Guerra Santa. Esses tupis não têm Deus, não são cristãos, a gente fez Guerra Santa a eles, a gente conquistou eles. Então, amigo, olha, o que você fez com o turco em Jerusalém, você pode fazer com o tupi no Rio de Janeiro, que está valendo. Enquanto outros religiosos diziam, não, peraí, não é verdade. O turco é um herege, é um apóstata, mas o tupi não fez nada disso. O tupi nunca tomou, conquistou ninguém. O tupi nunca soube de Jesus Cristo. A gente não tem direito de fazer isso. E aí o outro dizia, claro que eu tenho direito. Eu sou mais forte que ele. Eu cheguei, eu conquistei, eu tomei, eu tenho direito. E aí o outro dizia, é verdade, que direito que a gente tem? E aí um dizia, não, veja bem, você chegou e você pode até roubar a terra dele. Você tem direito de roubar a terra dele. Mas você não tem direito de estuprar a mulher dele, porque aí já é demais. Ou, sei lá, você pode roubar a terra dele e você pode escravizar ele, mas você não pode matar ele. E por que eu não posso matar ele? Eu conquistei ele? Não, peraí. Mas ele é gente, não pode matar. Vocês entendem? Essa era exatamente o debate. E o sensacional dessa história é que começa numa discussão muito específica. Uma discussão muito específica que era, eu sou mais forte, eu tomei a terra desse índio, o que é que eu posso fazer com esse índio sem que venha a lei me encher o saco? O que é que eu posso legalmente fazer com esse índio? Que era uma pergunta válida. É isso, eu quero saber o que eu posso fazer. Só que essa pergunta abre um buraco filosófico, um buraco ético que a gente não saiu até hoje. E é sensacional e é interessante que esse buraco tenha sido aberto nesse momento e nesse lugar. Foi na Espanha, da Contra-Reforma, uma Espanha tacanha, católica, imperialista, violenta, que estava tomando o Novo Mundo, escravizando o índio.
E é neste lugar que essas pessoas começam, pela primeira vez, a articular uma ideia do que é ser humano, o que é a essência do humano, que é isso. Este índio é humano. Na verdade, esse índio é humano? Ou ele é um bicho em forma humana? Então, essa era a primeira dúvida. Esse cara que anda pelado por aí, ele é tão humano quanto eu? Muita gente dizia que não. Já não, o índio vive na natureza, então ele é um bicho. Então, essa era a primeira pergunta. Esse troço aqui é gente? Sim ou não? Se não é gente, beleza, posso tratar que nem bicho. Se é gente, que direitos ele tem por ser gente? Independente dele ter sido conquistado, independente dele ser pagão, que direitos que ele mantém só por ser uma pessoa humana? Essa era a grande questão. De novo, gente, quando chega algum bolsominion e fala que direitos humanos são só para humanos direitos, vagabundo tem que passar fogo, que é uma coisa que se ouve muito no Brasil do Bolsonaro, basicamente o que essa pessoa está fazendo, ela está se colocando nessa discussão. Porque é isso. Essa discussão começa na Espanha, mas ela não se encerrou de modo nenhum. A gente elegeu um presidente que claramente tem uma posição nessa história. Mas é isso. Esse debate continua. Esse debate de se os direitos humanos são só para humanos direitos ou se são para todos humanos de qualquer jeito. E essa que é uma coisa, é isso. O cara chegou, ele estuprou a minha mãe, ele queimou a minha casa. Que direitos que ele tem? Eu posso matar ele? Não, eu não posso matar ele legalmente. Hoje, de acordo com a nossa lei, eu não posso legalmente matar esse cara. Ele matou minha mãe, estuprou minha filha, queimou minha casa. Eu não posso matar esse cara porque ele tem direitos humanos que a lei vê como inalienáveis. Se você pergunta para o nosso presidente, vai ver, ele acha que não, pelo amor de Deus. Que negócio é esse? O cara fez isso, um cidadão de bem devia ter o direito de matar esse cara na hora, com a arma que ele tem em casa. Por que não? E o que eu quero dizer é o seguinte: as discussões que você tem hoje na minha cidade, Rio de Janeiro, 2022, que elegeu o Bolsonaro com 80% dos votos, que elegeu o governador, o Witzel, que dizia que ia dar tiro na cabecinha de vagabundo. Hoje, a gente ainda está discutindo essa questão praticamente nos mesmos termos que a Espanha imperial da contra-reforma. Então, o que eu acho fascinante é a gente ver a história dessa conversa. Mas, em suma, estuda para dizer o seguinte: Grande Conversa Espanhola, vamos ter uma aula só sobre isso. A gente vai ler as atas desse debate, vamos ver quem argumentou o quê, nós vamos ver como que essa discussão aconteceu e nós vamos ver, tristemente, que nós não fomos muito longe nesse debate. Mas é isso, façam a Grande Conversa Espanhola. Eu acho que a gente está bem por essa aula, terminamos num bom gancho. Próxima aula, daqui uma semana, é a reforma. Última coisa que eu vou falar, amanhã é meu aniversário. Se ao longo desse ano eu ajudei você e eu falei coisas que te ajudaram, e se você quiser fazer uma doação, eu aceito, agradeço. Tem uma página de mecenato, tem meu Pix, faz a maior diferença. Eu não tenho pai rico, eu não tenho emprego, eu sou rigorosamente sustentado pelas pessoas que me leem, que me gostam, que acham que as palavras que eu falo e que eu escrevo acrescentam valor à vida delas. Vocês já estão aqui no curso, não precisam me dar mais nada, mas caso queiram, caso acham que me devem, eu agradeço de coração. Vocês não me devem nada, tá? Ninguém me deve nada.
Eu faço o que eu faço porque é o que eu sei fazer. Mas é isso. Amanhã é meu aniversário. Quem quiser dar um presente, eu sou que nem criança, aceito dinheiro, porque os boletos continuam chegando. Muito, muito obrigado. Boa noite. Semana que vem, reforma religiosa. Reforma e contra-reforma. Um beijo e tchau, tchau. Sim, e voltamos em 13 minutos. São 10h17. Vamos voltar 10h30 para o boteco. Então, 10h30 começa o boteco, ok? Beijo, beijo.